Fala galera, o vídeo de hoje é para você que tem aquela rotina de produção de conteúdo, que não sabe o que postar nas redes sociais, programação de posts, qual tipo de conteúdo você vai trazer, formato, em qual canal, etc. E uma das maiores dores que a gente, e eu me coloco junto com você nessa, quando a gente está produzindo conteúdo é justamente quando a gente vai definir a história, né? Quando a gente vai definir a narrativa, aquilo que vai fazer com que o nosso cliente, usuário, o nosso seguidor vai se engajar com a gente através dessa história, né? Então, como que a gente produzir isso? O maior problema hoje para quem está na internet é justamente essa base, e aí que eu chamo de storytelling. A gente gravou dias atrás um vídeo sobre storytelling, já gravamos também outros vídeos sobre branding, que são as duas etapas iniciais dentro desse novo digital 2023, como a gente acredita ele, né? Começando pelo branding e depois storytelling. Então a gente vem nas últimas semanas, nos últimos dias, falando exatamente sobre isso, seguindo essa narrativa, seguindo essa esteira de etapas dentro do digital, e essa semana a gente está falando sobre storytelling, né? Que é essa principal base dentro do digital. E aí, quando você entende isso, entende que esse é um problema seu, você começa, obviamente, a buscar soluções. E no dia a dia, o que acontece pra gente que tá ali perdido nesse tipo de conteúdo? Aparecem diversos outros conteúdos que a gente acaba consumindo de outras pessoas, outras empresas, e que de certa forma acaba confundindo ainda mais. Cria-se uma confusão mental e emocional no nosso dia a dia, e a gente não sabe exatamente o que é certo, o que é errado, né? Então, um dos principais desafios nossos é encontrar esse caminho do storytelling. E aí, eu trouxe aqui hoje o que para mim é um solucionador para você criar essa sua narrativa dentro do digital, que são gatilhos mentais, né? Gatilhos que você vai colocar dentro da sua história, dentro do seu e-mail, dentro do seu roteiro, dentro do produto que você está vendendo, você vai colocar lá no seu site, por exemplo. E para mim, ele passa a ser um grande assistente, ser um grande suporte para você dentro do digital, tá? Então, para quem está produzindo conteúdo, presta atenção, é praticamente impossível se você aplicar esses gatilhos mentais. Eu vou trazer aqui 9 para vocês que a gente buscou numa curadoria, conteúdos que fizemos, pesquisa que nossa equipe tem feito dentro do digital, do que há de melhor de conteúdo, e para mim é praticamente impossível você não ter resultados a partir dele. Começando pelo gatilho de escassez. Para mim, um dos mais famosos, um dos mais importantes, porque ele instiga nas pessoas a sensação de perda. Ou seja, você acaba, através do medo de ficar fora de um produto ou serviço, comprando algo que estão te oferecendo. Então imagina se você tem lá o seu produto ou serviço, está atuando no digital, começa a aplicar esse tipo de gatilho. Agora, como fazer isso? Você pode apresentar, por exemplo, a quantidade de produtos que você tem no seu estoque, ou se você tem um serviço, você coloca uma data que esse serviço vai mudar de preço, por exemplo, desde que sejam poucos, né, ou desde que seja um período curto também, quando você está falando de um serviço, por exemplo, de data, etc., vai tangibilizar para quem está te ouvindo, para quem está lendo algo seu, que precisa comprar aquele conteúdo, né? Por exemplo, corra, só restam 2 unidades no estoque, só restam 5 unidades no estoque. Certamente ele vai acabar comprando porque não vai ter mais, né? Então esse gatilho de escassez é muito importante dentro do digital. Outro que eu gosto bastante é o gatilho da urgência, que é aquele que explora um hábito comum dos seres humanos, que é deixar tudo para a última hora, tudo para depois. Já que tem uma opção de deixar para depois, a gente acaba deixando. Por isso, essa técnica se baseia em provocar essa ação imediata. Como você pode usar isso como urgência no seu dia a dia? Então, utilize expressões e mensagens que demonstrem brevidade. Você pode ainda estabelecer um prazo para que uma conduta seja praticada. Vou te dar um exemplo. Esse preço, com essa condição de pagamento, só vai até as 19 horas de hoje. Gente, tem diversas maneiras de você aplicar isso, tem diversas maneiras de você entender como isso aplica. Não tem o certo ou errado dentro do digital. Você precisa testar. Então vai lá e testa. Esses são os 2 primeiros. Obviamente eu vou falar aqui de todos. Comenta aqui para mim, fala para mim qual depois você mais gostou, qual você mais utiliza, qual você acha que mais dá certo, e vamos conversar sobre isso. Estou aqui totalmente à disposição para ajudar vocês. Vamos falar do terceiro? Gatilho mental de autoridade. Ser uma autoridade em um assunto é ter expertise comprovada. Isso faz com que o cliente tenha confiança na sua marca e no seu produto ou serviço. Então, consequentemente, a decisão de compra se torna
muito mais fácil para ele. Agora, Paulo, como aplicar esse gatilho de autoridade? De fato, gente, você precisa dominar vários conhecimentos sobre o mercado no qual você está inserido, o que é natural quando existe essa experiência. Então, vou te dar aqui um exemplo. Abre aspas. Ao longo dos anos, nos deparamos com estes 5 erros graves que os profissionais cometem nas entrevistas de emprego. Ou, ao longo de todo o tempo que a gente trabalha com o nosso produto, nos deparamos com esses problemas de nossos clientes. Você traz ali alguns problemas, os erros graves, como você solucionou aquele problema. Então esse gatilho mental da autoridade também é muito importante. O quarto, o gatilho da reciprocidade. Assim como o gatilho da urgência, o da reciprocidade se vale de um comportamento bastante comum dos humanos, que é retribuir algo que lhe é dado de graça. Nesse caso, é esperado que o cliente forneça os seus dados, né? Ele dê ali alguma informação, ou melhor dos cenários, realize uma compra. Então, é uma troca. Eu tô te dando aqui um e-book, tô te trazendo aqui, por exemplo, esse vídeo. Eu só peço que você faça um comentário, que me fale o que você achou, ou compartilha com um amigo. Tô produzindo esse conteúdo, tem uma equipe que vai lá, busca, pesquisa, tem o editor, tem o copywriter, tem todo mundo envolvido. Poxa, você não pode compartilhar com alguém? Olha que engraçado isso. É a reciprocidade. E você pode fazer o mesmo. Vou te dar um exemplo. Preparamos um guia completo com todos os passos para você tirar seu negócio do papel. Baixe agora. Esse é um exemplo que muita gente usa e funciona. O grande objetivo do digital é você fazer a diferença para as pessoas. E isso não necessariamente é vendendo um produto. Primeiro você precisa gerar valor para ele no dia a dia. Vamos para o quinto gatilho, que é aquele da prova social, que traz a necessidade dos indivíduos, né? A necessidade dele ser aceito e conviver bem em vários grupos. E isso é exatamente o que o gatilho da prova social coloca à prova. É o ato de você convencer o seu cliente de que ele precisa de um produto ou serviço para fazer parte de uma comunidade. Quer ver como o pessoal usa isso? Um exemplo, os melhores profissionais da área realizaram esse curso. Ou, por exemplo, os alunos que saíram dos nossos cursos passaram a ter um salário X% maior do que a média do mercado deles. Olha que legal isso. Então, pratica isso no seu negócio que certamente vai dar resultado. O sexto, que é o gatilho mental do porquê. Eu gosto bastante desse porque é um dos gatilhos que estimulam o cérebro e desencadeiam uma emoção positiva do porquê aquilo está acontecendo, do porquê eu devo comprar isso, né? Então você, ao usá-lo, vai fazer com que o cliente entenda que haverá uma solução para determinada dúvida, o que o mantém interessado no que você tem a dizer. Quer um exemplo? Essa é a razão definitiva porque você deve comprar uma câmera de segurança. Olha que legal. Então você traz ali até o gatilho do medo também, ali se ele não colocar a câmera de segurança, ele vai acabar sofrendo alguma coisa. Então você traz o porquê, você traz um exemplo. E quando você exemplifica isso, por exemplo, com imagens, com vídeos, funciona muito melhor. O sétimo, que é o gatilho da antecipação. Quando você mexe com as expectativas em relação ao futuro, é o que está por trás do uso desse gatilho, né? Então a ideia, portanto, é criar boas perspectivas sobre o lançamento de um produto ou serviço. Como usar esse gatilho? Você pode planejar ações de publicidade que preparem o terreno para essas novidades. Vou te dar um exemplo. Vem aí um produto que vai mudar a forma como você lava a louça, a forma como você trata o seu cabelo, a forma como você vende o seu produto na internet. Esse é o gatilho da antecipação. E oitavo, o gatilho mental da novidade. Os seres humanos adoram conhecer e experimentar coisas novas. Agora, nesse gatilho, o prazer da descoberta é o que está estimulando o consumidor. Você pode atribuir uma atualização ou melhoria à solução que você já tem e fazer com que isso se torne um diferencial importante. A Apple faz muito isso, né? Quando ela lança lá o software novo, ela traz algumas novidades e faz com que as pessoas atualizem para ter aquela novidade logo. Um exemplo disso, um outro ainda, um novo jeito de usar o seu produto ainda mais amado, ainda mais amável. Então você acaba fazendo com que a pessoa que já tem ali uma experiência com você passa a querer ter outra experiência a partir dessa novidade. O último e não menos importante, que é o gatilho mental da relação dor versus prazer. Eu gosto muito disso porque eu vou dar o exemplo do porquê que eu gosto desse gatilho. Eu uso bastante e ele diz muito para quem está começando um negócio, para quem está abrindo uma startup, para quem quer vender, como você convencer o seu cliente através desse gatilho de dor e prazer. Mas primeiro vamos entender esse gatilho mental da relação
relação entre dor e prazer. Vou te fazer uma pergunta. Você é motivado pela dor ou pelo prazer? Se você respondeu que o prazer é a sua fonte de encorajamento, aquilo que te encoraja, eu sinto te informar, mas você pode estar enganado. Por quê? Embora a gente acredite que a satisfação, né, o prazer, é a nossa maior busca, ela perde para a necessidade de afastar a dor. Então, olha que legal isso. Mais do que você conquistar algo que te agrade, a gente quer nos livrar dos nossos problemas. Por isso, esse gatilho explora esses dois lados. E como usar esse gatilho da dor e do prazer? Primeiro, você deve elencar essas dores do seu cliente e em seguida apresentar as soluções, né? O desejo dele, o prazer de solucionar aquele medo, aquela dor, né, que a empresa proporciona como solução a elas. Um exemplo disso, não consegue economizar para viajar? Veja como a nossa solução ajuda você a ter dinheiro para até 2 viagens. Então eu espero que você tenha gostado desses 9 gatilhos. Eles estão dentro de um dos alicerces do digital, que é o storytelling, que é quando você soluciona problemas que você teve ali dentro do digital, de criar conteúdo, etc., através de narrativas, através de uma base. E o storytelling, essas narrativas, esse gatilho é um grande aliado para você dentro do digital. Com certeza, aquele seu problema, que é um vilão, aquela confusão dentro do digital, um monte de gente falando o que você deve fazer ou não, você vai vencer, isso vai ficar de lado e aí você vai conseguir, obviamente, criar toda uma rotina junto com a sua equipe. Isso vai começar a se interligar entre vários canais de atuação do seu negócio. A gente vai falar isso na próxima semana, que são as estratégias multicanais, que é a terceira etapa dentro do digital. E aí com isso, você deixa isso tudo lá no passado, né? Você não vai ter mais problema para produzir conteúdo porque a sua rotina já está ligada a uma lição aprendida, né? Porque você vai começar a ter resultado nisso. Obviamente, seus números vão crescer dentro do digital e aí você vai falar, poxa, nunca mais eu quero deixar de fazer isso. E obviamente, eu alcancei um ponto do digital que eu almejava. É isso que você vai pensar. Eu garanto isso. Isso aconteceu com a gente. Não importa o número de seguidores que você tenha, você vai conseguir alcançar os seus resultados, que são as vendas, que são a aproximação com o seu cliente. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo aqui na Era dos Dados. Não esqueça de compartilhar, obviamente, esse conteúdo com seus amigos, com a sua equipe. Esteja todo mundo dentro dessa mesma estratégia que você vai começar a adotar no seu negócio. Até mais!